Olá, nesse vídeo nós vamos detalhar então o nosso menu orçamento aqui dentro do sistema, tá? Caso tenha alguma dúvida, de qual deve estar utilizando, se atendimento, orçamento ou pedido de venda, é só estar assistindo o nosso vídeo de introdução ao módulo comercial, que lá nós detalhamos todo o conceito, diferenças, em qual a melhor situação está utilizando um desses três aqui. Bom, pessoal, na hora que nós vamos criar aqui um orçamento, então no menu orçamento a gente consegue listar os orçamentos. É importante dizer que quando a gente inicia o processo, o sistema cria um rascunho, e aí caso eu pare esse no meio do caminho, ele já salva esse rascunho, e quando a gente concretiza a criação do orçamento, ele realmente lista aqui como orçamento. Então aqui eu consigo, pessoal, visualizar os rascunhos, e aqui eu consigo pesquisar um orçamento já salvo pelo código, pelo nome desse orçamento, Aqui eu consigo, pessoal, ter o filtro, consigo filtrar a unidade de negócio, data de criação desse orçamento, filtrar por eles, pelo responsável, pelo cliente, pelo marcador ou pelo seu status ou situação. Tá? Consigo estar filtrando. Aqui, pessoal, eu consigo ver o nosso funil de vendas, que é o nosso Kanban por expectativa. Então eu consigo ver aqui o meu orçamento por expectativa. Quando nós criamos um orçamento, nós vamos colocar ali uma expectativa de fechamento e aqui eu consigo visualizar esses itens pela essa expectativa, tá? É bem interessante essa dinâmica e aqui eu filtro os meus orçamentos. Bom, pessoal, como é que funciona? Eu consigo vir aqui criar um novo orçamento, clicando aqui no maisinho, lembrando que ele sempre vai salvar como um rascunho, onde a gente vai colocar aqui um nome para esse orçamento. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, apartamento da Maria. Eu vou salvar. A partir do momento que ele já criou aqui o rascunho, já temos aqui o nosso assistente de criação de orçamentos, onde, pessoal, eu consigo, apertando no mais, adicionar itens, Essa lista de itens, pessoal, vai depender muito da configuração do administrador, o que a empresa aí realmente utiliza, tá? Aqui na nossa demonstração ele está com todas as possibilidades, mas é comum você abrir essa tela e ela ter menos opções, porque só vai estar as opções que realmente cabem a estar utilizando aí, tá bom? O primeiro aqui, pessoal, é o ambiente, onde a gente vai... Para que serve ambiente dentro do Ponta, Quando a gente opta em criar um ambiente, a gente quer organizar o nosso orçamento separando por ambientes, tá? Não é obrigatório o uso dele, é muito simples, você clica em cima, você vai dar um nome para esse ambiente. Caso apareça esse campo tipo de ambiente, pessoal, é porque o administrador optou em criar esses tipos onde você vai estar se enquadrando dentro deles e o objetivo dele é a configuração da emissão de nota fiscal, tá? Onde a empresa pode estar emitindo nota fiscal por tipos de ambiente, nela vai estar toda a configuração necessária, por isso que aparece. Caso não apareça esse tipo de ambiente, é que não tem essa dinâmica na hora de emitir as notas fiscais, tá? Que se aparecer, só está selecionando um dos tipos. Ah, preciso de outros tipos, ou quando eu vou estar utilizando esses aqui. Qualquer dúvida do tipo é só relevar ao responsável aí pelo administrador do sistema, tá? Unidade de medida desse ambiente já vai vir carregada como unidade, a quantidade já vai vir como 1, mas você pode estar alterando. E uma nota que é uma observação geral desse ambiente. Então, por exemplo, eu posso vir aqui criar uma cozinha, colocar as informações e criar. Criei um ambiente. E esse ícone aqui quer dizer que ele é um ambiente, Sempre que tiver esse ícone, quer dizer que esse item é um ambiente que eu posso estar entrando nele e vendo os itens dentro dele. Quando a gente cria um ambiente, pessoal, que a gente entra nele, quando eu aperto no mais, eu consigo estar incluindo um produto. O que é um produto? É um item cadastrado dentro do Ponta, configurado, incluído numa tabela de preços. Então, ele é um item que é como se fosse liberado para venda. São produtos. Então, para mim estar selecionando, eu clico nele aqui, eu vou estar incluindo esses produtos. Customizável, pessoal, caso tenha essa opção aí para você, quer dizer que tem um módulo que utilizou o sistema de engenharia do Ponta. Então é um item que foi criado dentro da engenharia, onde você vai conseguir customizá-lo ali na hora de incluir ele no orçamento. Dimensões, características, cores e assim por diante, tá? E aí o sistema vai dimensionar preço, já vai sair todas as informações para a produção. O avulso, pessoal, essa opção, ela, como o nome dela já diz, é um item avulso, onde você selecionando ela vai dar a opção para você colocar nome, unidade de medida, quantidade, preço unitário e assim por diante. Essa opção ela é utilizada quando você não tem um projeto pronto para estar importando, por exemplo, como também não é um produto já cadastrado. Então, caso a direção da empresa aí libere a utilização desse avulso, vai ser essa dinâmica. Você vai entrar com o nome do item,
unidade de medida, quantidade, preço unitário. O custo, pessoal, não é obrigatório o preenchimento, só se você tiver essa informação aí. Não é comum tê-la, né? Então, não pode deixar em branco. E uma nota de observação. E aí você cria, ele acaba criando, né? Então, vamos colocar aqui um avulso chamado geral dentro dessa cozinha, onde a unidade de medida, o preço, vou colocar aqui o preço da cozinha, que eu pretendo vender, preço bruto. O custo, eu não sei essa informação, e eu vou criar. Então, aqui, pessoal, eu estou dentro da cozinha, coloquei o item geral. Se eu voltar aqui em principal, eu estou vendo agora aqui a minha cozinha com o meu preço. Além disso, pessoal, tem outras opções, né? Eu tenho aqui o avulso. Integração é quando tem algum tipo de integração ali com TriCAD ou outro software semelhante. Integração com o Dynabox, também é um software de projetos, né? E aqui em leitor nós podemos ter leitores ali de integração, por exemplo, como um Promob, né? Então cada base vai ter o seu leitor quando se tem necessidade, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso é só comunicar aí ao administrador, que ele vai estar dando todas as instruções ali de quando deve ser utilizado. Bom, pessoal, a gente colocou aqui um avulso dentro desse ambiente cozinha, né, com um preço, então ele totalizou o ambiente aqui 15 mil. E aí como é que a gente pode estar montando, né? Eu criei aqui, vamos supor que eu não tenho, se eu quisesse incluir mais ambientes, era só vir aqui no mais e incluir outros ambientes. Se eu quisesse mexer nos itens aqui dentro, era só entrar. Ah, não quero criar ambiente. Você pode nessa tela mesmo apertar aqui e incluir produtos customizáveis, avulsos, puxar um projeto e assim por diante. Tá? Como funciona aqui, pessoal? Eu estou dentro desse ambiente aqui, cozinha. Posso estar agora apertando aqui em criar orçamento. Nesse momento, ele vai me obrigar a vincular um cadastro de um cliente. Então, eu vou verificar se eu tenho um cadastro dessa Maria aqui. Senão, eu poderia estar cadastrando aqui em novo cliente, colocando pessoa física ou jurídica, que queria cadastrando. Tá? Vou estar vinculando aqui a um cliente que eu já tenho. Primeira versão, eu posso estar mudando esse nome, se caso seja necessário. Aqui, pessoal, a probabilidade de fechamento, aí, dependendo do feeling do vendedor. Expectativa de fechamento. Se o cliente está demonstrando que o fechamento é de imediato, de 11 a 20 dias, 21 a 30. Isso aqui também vai alimentar nosso funil de vendas que a gente já mostrou ali anteriormente. A validade do orçamento. Lembrando que isso aqui é configurado lá pelo administrador, né? Então pode ser que ele já tenha configurado um pré-definido, colocado um mínimo, um máximo. Então isso aqui pode ter sofrer com as configurações restritivas ali do administrador, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato com ele. Prazo de entrega também, quando se tem necessidade, tá, pessoal? A gente sabe que em alguns tipos de venda, né, sob medida, planejados, por exemplo, esse prazo de entrega normalmente não é contado no momento da criação do orçamento, né? Então pode ficar em branco, mas se é um orçamento de um item de revenda, algo parecido, eu posso estar colocando um prazo de entrega aqui. Um responsável por esse orçamento, eu posso estar atribuindo a mim ou a um outro colaborador que vai ser o responsável. Marcadores é a tag, né, que eu posso estar filtrando depois desses orçamentos por esse marcador. Lembrando que os marcadores são cadastrados pelo administrador e a equipe aqui só vem utilizando eles. Um campo de observações, que é a nota, e está indicando um possível parceiro, intermediador, aí, um arquiteto, um design de interiores, um corretor, que pode estar intermediando essa venda. Se não houver, deixe em branco e aperte em confirma. Pronto, pessoal, a gente já tem o nosso orçamento, onde OR é de orçamento, o N1 é o prefixo da unidade de negócio que eu estou logado, e 103 é o número do orçamento. AP da Maria é o nome que eu dei aqui para o nosso orçamento. E aí ele já carregou aqui as informações, aonde eu já tenho um botão aqui de nova negociação, né? Já consigo fazer a negociação desse orçamento, né? Lembrando que aqui é o campo de descontos, aonde eu tenho aqui nas nossas opções desconto em percentual, desconto em valor e editar o valor final. Tem essa opção aqui, pessoal, encontrar desconto, como ele funciona. Eu selecionaria aqui a nossa política de negociação, cada uma empresa vai ter a sua com seu nome, né? Qualquer dúvida disso é só entrar em contato com o administrador. Dentro da política eu tenho as condições. E aí, por exemplo, pessoal, eu vou entrar numa condição de pagamento aqui, onde ela somou juros, né? Então a gente pode ver que eu tinha aqui um valor de 15, mas como eu escolhi de zero de entrada mais 4 vezes, o sistema acrescentou um juros aqui que foi para 16.500. Vamos supor que eu quero calcular que eu quero com juros chegue em 16 mil. Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Eu venho aqui, serve esse recurso aqui. Eu vou entrar aqui no valor final, que eu quero que chegue em 16 mil, e vou pedir para o sistema encontrar o desconto. Como funciona, pessoal? Ele calculou que o valor a financiar, né? Então, para mim poder chegar nos 16 mil final, eu preciso dar um desconto de 3,0303%,
que equivale a R$ 454,55 no valor inicial de 15 mil, para ele baixar esse valor aqui para 14.545,45 e quando eu aplicar os juros, ele chegar nos 16 mil. Tá? Então essa é a dinâmica, é bem legal esse recurso, ele ajuda bastante aí no dia a dia, porque você chega no valor final que você quer, ele já dividiu aqui em parcelas, né? Lembrando que aqui, como é zero de entrada, então ele já divide por igual. Se eu tivesse escolhido uma outra condição que tivesse entrada, ele poderia permitir a edição aqui do valor de entrada e tudo mais. Aqui, pessoal, essas possibilidades de edição do período, do valor e forma de pagamento são configuradas pelo administrador, tá? Então é ele que determina quais são as formas de pagamento aceitadas aqui nos parcelas, na entrada. Qualquer dúvida é só entrar em contato com ele. Aqui lembrando que na negociação nunca vai aparecer a data de vencimento, sempre em dias corridos. Por quê? Porque eu estou criando um orçamento. Caso esse orçamento demore 1, 2, 3 dias para você negociar, o cliente demora para estar fechando o pedido, ele vai sempre calcular em dias corridos. Basta eu informar a forma de pagamento aqui. Esse sim ele põe para todos, senão eu viria um a um preenchendo. E pronto, pessoal. Então a gente fez a negociação, aplicou o desconto. Caso esse desconto exceda a minha autonomia, o sistema vai alertar, eu vou poder salvar e vai ficar aguardando a aprovação do gerente, por exemplo, para estar aprovando esse desconto que eu passei. Se eu confirmar, o sistema não me deu nenhum alerta, quer dizer que meu desconto está dentro do meu autonomia, então já posso dar continuidade. Ele já aparece aqui o criar pedido de venda. Aqui é possível estar imprimindo o orçamento, tá? E aí, pessoal, caso tenha necessidade de estar criando uma nova negociação, alterando esse orçamento, eu tenho aqui os recursos, né? Como negociação, nova negociação ou gerenciar as que já existem, para mim estar ativando. Consigo estar aqui, pessoal, criando versões de orçamento, tá? Onde eu consigo vir aqui criar uma nova versão, quero fazer uma alteração desse meu orçamento, eu crio uma nova versão. Ele habilita aqui para a gente. E nessa dinâmica de versões de orçamento, nós temos o recurso também de versões de ambiente. Onde eu tenho uma versão aqui para esse ambiente cozinha, eu posso criar uma nova versão. Aqui ele vai habilitar um nome, eu posso mudar esse nome, né? Da versão da cozinha. Eu posso incluir projeto diferente, incluir produtos. Por exemplo, cozinha em laca, cozinha em MDP, cozinha em MDF melanínico. Então eu posso estar mudando essas dinâmicas aqui. E aí quando eu crio N versões para esse ambiente, né, então eu posso ter N versões para esse ambiente, eu posso vir aqui em renomear, né, então eu posso chamar ele aqui de cozinha em MDF branco. Então eu criei uma versão para essa cozinha, posso vir aqui e criar a versão. Então eu criei uma versão para esse ambiente. Eu posso vir aqui em versões de orçamento, criar uma versão. Agora eu já tenho aqui versões, né? Posso selecionar as versões aqui. Eu tenho a primeira que eu fiz, o MDF branco. Posso criar uma outra versão. Então eu tenho toda essa dinâmica de criar versões de ambientes. E aí eu posso estar mudando vários ambientes com essas versões, como versão do ambiente do orçamento em geral. Onde eu posso estar desabilitando o ambiente, o cliente não quer mais que eu jogue no orçamento essa cozinha, só o outro ambiente e assim por diante. Então tem esse recurso bem interessante, que é criar versões de ambiente e versões de orçamento. Além de negociação, né, onde eu posso criar uma nova aqui, com a dinâmica que a gente já fez, e também gerenciar as que já existem e ativar a que eu quero. Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente opta em criar orçamentos, é importante criar o pedido de venda a partir deste orçamento. Por que isso, pessoal? Esse por aqui. Por quê? Porque senão ele não vai ter o vínculo, né? Se eu criar o orçamento aqui, depois vir aqui no menu pedido de venda e criar um novo, não terá nenhum tipo de vínculo. Para ter esse vínculo, eu tenho que criar por esse botão.